Essa talvez seja a nação mais curiosa entre todos os países de língua portuguesa. Tem litoral de cartão postal, mas milhares de pessoas que vivem a poucos metros do mar nunca colocaram o pé na água. Fala-se um português que lembra o de Portugal, mas a televisão é dominada por novelas brasileiras. E as tradições, então? Se eu te dissesse que, em algumas comunidades, bebês recém-nascidos começam a vida bebendo leite de cadela, você acreditaria? Pois é, isso tudo existe, e fica em Angola. Hoje, o belo mundo te leva para conhecer um dos países mais surpreendentes da África, cheio de rituais, crenças e curiosidades que você nunca ouviu falar. Número 1. Localização e dados gerais. Angola fica na costa oeste da África, voltada para o Atlântico e cercada por Namíbia, Zâmbia e República Democrática do Congo. É o tipo de país que parece ter sido montado com pedaços de lugares muito diferentes, mas que, de algum jeito, funcionam juntos. No litoral, o clima é úmido, o verde é intenso e a vida parece acontecer num ritmo mais acelerado. Mas basta pegar a estrada para o interior que tudo muda. A vegetação começa a rarear, a terra fica mais seca e logo o cenário vira outro. De repente, você está diante do deserto do Namibe, um dos mais antigos do mundo. Um lugar com dunas avermelhadas, formações rochosas milenares e uma paisagem que não tem nada a ver com o que se espera da África tropical. Só que o mais curioso é que, não muito longe dali, o verde volta com força. Existem áreas de floresta tropical densas, rios largos e aldeias isoladas no meio do mato. No centro do país, a altitude sobe, o ar fica mais fresco e surgem grandes planaltos que parecem não ter fim. E ainda tem os cenários que parecem saídos de um filme. As Pedras Negras de Punguandongo, por exemplo, são blocos de pedras gigantes que se erguem no meio do nada. Mais ao sul, as cachoeiras da região da Huila criam um contraste de pedra, água e neblina que impressiona qualquer um. Poucos países conseguem juntar, num território só, floresta, savana, deserto, montanha e litoral. E mesmo com toda essa mistura, Angola tem identidade própria, com regiões que parecem mundos diferentes, mas fazem parte da mesma história. E para entender essa história, a gente precisa voltar no tempo. Porque antes de falar das tradições, rituais e costumes, a gente precisa entender como tudo começou. Número 2. História. A história daqui não começa com fronteira, documento ou bandeira. Começa bem antes, quando diferentes povos já viviam espalhados entre florestas, rios e savanas. Primeiro vieram os Khoisan, caçadores nômades que conheciam cada canto da terra. Depois chegaram os Bantus, trazendo agricultura, metalurgia e a base de muitas das línguas e tradições que ainda existem por aqui. Foi dessa mistura que surgiram os primeiros grandes reinos. E entre eles, um se destacou: o Reino do Congo. Um império com nobreza, alianças, comércio e disputas internas que influenciaram tudo ao redor, ocupando uma área que hoje se espalha por 3 países diferentes. No final do século XV, a costa começa a receber visitas que mudariam tudo. Os portugueses chegaram primeiro como comerciantes, mas logo viram colonizadores. E o que vem depois é uma ferida aberta até hoje. Durante séculos, esse território virou ponto de partida para o tráfico de pessoas em direção ao Brasil. Cidades como Salvador e Rio de Janeiro recebiam navios que partiam justamente daqui, carregando vidas, culturas e histórias. Essa cicatriz atravessou o oceano. Ela aparece no idioma, nos sabores da comida, nos ritmos e nos costumes que conectam os dois lados do Atlântico. A colonização durou quase 500 anos. E quando finalmente chega a independência, em 1975, o alívio dura pouco. No lugar do domínio estrangeiro, entra uma guerra civil longa, violenta, com influência direta da Guerra Fria. Milhões de pessoas foram forçadas a deixar suas casas, plantações ficaram abandonadas, cidades destruídas e o solo cheio de minas terrestres. A paz só começa a se firmar nos anos 2000. Mas reconstruir vai além de levantar prédio ou estrada.
é preciso reconstruir também a forma de viver em sociedade, de governar, de confiar. E é justamente aí que surgem os desafios mais difíceis. Número 3. Democracia só no papel. No papel, o país é uma república democrática, com eleições, liberdade de expressão e tudo o que se espera de um Estado moderno. Mas, na prática, não é bem assim. Quem manda desde a independência é o mesmo partido, e quem critica demais o governo costuma ter problema. Durante quase 40 anos, o país foi governado pela mesma pessoa. E mesmo com a troca de presidente nos últimos anos, pouca coisa mudou. O partido continua controlando tudo e a oposição vive cercada. As eleições existem, mas são marcadas por denúncias, suspeitas e um ambiente em que a confiança é sempre baixa. A imprensa enfrenta censura indireta e protestos são tratados com repressão. Falar mal do governo em público é arriscado. Jornalistas já foram presos, ativistas já desapareceram. E muita gente, mesmo sem ter passado por nada disso, prefere evitar o assunto. Então, de um lado, você tem o discurso de Estado democrático e de direito. Do outro, um cotidiano em que todo mundo sabe que criticar demais quem manda pode trazer dor de cabeça. Agora que você já conhece um pouco da história, isso ajuda a entender a nossa próxima curiosidade. Porque é justamente no encontro entre o passado e o presente que surgem muitos dos rituais, crenças e costumes que tornam Angola tão única. Número 4. População, etnias, idiomas e crenças. Com uma população que já passa dos 30 milhões de habitantes, esse é um daqueles países onde cada região tem um sotaque, um ritmo, uma maneira de viver que parece vir de mundos completamente diferentes. São mais de 40 grupos étnicos, cada um com sua própria história, seus rituais e até suas línguas. Boa parte da população vive na costa ou perto da capital, mas basta pegar a estrada para o interior que o cenário muda. Tem cidade grande, vila de barro, fazenda isolada e aldeia onde ainda se conversa no mesmo idioma dos antepassados. Nessa mistura, o que se ouve é uma salada de línguas. O português é o idioma oficial, mas não é o que a gente está acostumado no Brasil, e nem o de Portugal. É o português angolano, uma versão própria, que mistura palavras do português europeu com expressões de línguas locais como Kimbundu, Umbundu e Kikongo. Na rua, na escola ou em casa, é normal alguém alternar entre 2 ou até 3 línguas na mesma conversa. Essa mesma mistura aparece na religião. Tem igreja evangélica lotada, missa católica com fila na porta, e ao mesmo tempo tem cerimônia tradicional feita com folhas, danças e invocação de antepassados. Aqui, religião moderna e espiritualidade ancestral andam juntas. Tem família que reza com Bíblia de manhã e à tarde consulta o soba ou o curandeiro da comunidade. Número 5. Rituais, costumes e práticas espirituais. Quando a gente observa o dia a dia com calma, dá para ver que muita coisa aqui ainda segue tradições muito antigas. Nada é feito por acaso. Cada ritual tem um propósito e um significado que foram passados de geração em geração. Um dos mais conhecidos é o da limpeza espiritual. Esse costume aparece em várias regiões do país e segue uma lógica simples. Antes de uma mudança importante, como um casamento ou o início de um novo ciclo, a pessoa passa por um banho preparado com ervas cheirosas, folhas maceradas ou infusões feitas pelos mais velhos da comunidade. Em alguns lugares, se usa até pipoca estourada. O barulho e a sujeira que ela solta representam tudo aquilo que precisa ser deixado para trás. A ideia é entrar no novo momento com a cabeça limpa e o corpo protegido. Mas os ritos de iniciação são os que mais marcam a vida das pessoas. Eles indicam que a criança deixou de ser criança. Entre os povos do leste do país, como os Chokwe, isso é levado muito a sério. Os meninos passam semanas longe de casa, aprendendo sobre responsabilidade, convivência e tradição. Quando voltam para a aldeia, chegam acompanhados de cantos e danças e recebem um novo nome.
Esse nome representa a nova fase da vida, e só quem faz parte do grupo entende completamente o que ele significa. No centro do país, entre comunidades de origem ovimbundo, o processo é parecido, mas com foco maior em trabalho, casamento e comportamento dentro da família. E tem uma tradição que costuma deixar qualquer estrangeiro sem reação. Em algumas comunidades da província do Uíge, no norte, os bebês recém-nascidos recebem um pouco de leite de cadela nos primeiros dias de vida. Para quem nasceu na cidade, isso pode soar estranho, mas aqui é um ritual antigo de proteção. Acredita-se que isso ajuda a criança a crescer saudável e evita problemas de fala ou audição. Quem participa desse costume faz com seriedade e respeito, porque acredita que está protegendo o bebê. Em meio a tudo isso, sempre tem música. O tambor marca o ritmo, a dança acompanha cada movimento, e a espiritualidade aparece como parte natural do cotidiano. Não existe separação entre vida espiritual e vida prática. As pessoas pedem proteção, buscam orientação, resolvem conflitos e agradecem usando rituais que existem há muito tempo. Número 6. Lendas. Mas não são só os rituais e cerimônias que chamam atenção em Angola. O país também é recheado de lendas, e uma delas virou fenômeno recente nas redes sociais, o tal do jacaré bangão. Se você consome vídeos curtos por aí, é bem provável que já tenha se deparado com essa figura aqui. Esse é o Batista, um influenciador angolano que viralizou com vídeos engraçados, sotaque carregado e muito orgulho da própria cultura. Hoje, ele mora no Brasil e participa do programa Três Continentes, do canal Achismos TV, ao lado do brasileiro Maurício Meirelles e do francês Paul Cabane. O trio usa o humor para mostrar as diferenças entre seus países. E nada deixa o Batista mais bravo do que alguém duvidar da existência do jacaré bangão. Do jacaré bangão. Tipo, meu bisavô acredita no jacaré bangão. Tem história, tem estátua do jacaré bangão. Mas lá, aqui no Brasil não tem jacaré bangão. Eu desrespeitei todos os dragões? Eu desrespeitei porque o chinês vê dragão a voar e fala, não, mas isso existe desrespeitei. Você vê que não. Segundo a lenda, esse jacaré vivia às margens do rio Dande, durante a época colonial, quando o povo sofria com um imposto cruel chamado Imposto Geral Mínimo. A cobrança era feita por autoridades locais que exploravam a população de forma agressiva. O bangão era um jacaré enorme, bravo, que já tinha fama na região. Um dia, cansado de ver a injustiça, ele teria saído do rio com um monte de dinheiro na boca, o suficiente para pagar o imposto de todo mundo. Marchou até o posto fiscal e só com sua presença botou os oficiais portugueses para correr. O dinheiro ficou lá. Ele voltou para o rio. Essa versão é a mais conhecida, mas existem variações. Em algumas versões, o bicho foi enviado por um feiticeiro. Em outras, ele era um homem transformado por magia. O fato é que o tal jacaré bangão virou herói lendário. Hoje tem até estátua dele na província de Bengo, com o povo ao redor, como se estivessem aclamando o animal. Não se sabe quando essa história começou, mas o que importa é o significado. Número 7. Culinária, cotidiano e hábitos sociais. Se tem uma forma boa de entender a alma de um país, é olhando para o dia a dia. É no barulho da rua, no jeito como as pessoas se cumprimentam, no que vai para a panela no almoço de quarta-feira. E com Angola, não é diferente. Cada região tem seu ritmo, sua maneira de fazer as coisas, seu improviso, e alguns detalhes chamam a atenção logo de cara. Em muitos países, por exemplo, a profissão de manicure é vista como coisa de mulher. Mas aqui é diferente. Homens trabalhando como manicures e pedicures é algo comum e respeitado. Estão nos salões, nas feiras, nas calçadas, e ninguém estranha. É só mais um ofício como qualquer outro. Outro exemplo é a forma de se localizar. O sistema de código postal é novidade recente. Durante muito tempo, e ainda hoje em boa parte do país, a lógica é outra. As pessoas se orientam por referências visuais, tipo, depois da curva grande, perto da bomba, na rua da Casa Azul. Pode parecer confuso para quem vem de fora, mas para quem mora ali,
funciona melhor que qualquer mapa. E em meio a essa vida cotidiana, tem um elo curioso com o Brasil. As novelas brasileiras fazem parte do imaginário popular angolano. Muita gente cresceu acompanhando histórias do Rio e de São Paulo, pegou sotaque, decorou jargões e levou esses costumes para o dia a dia. Os brasileiros, inclusive, acabam ganhando até apelido por aqui. São chamados de Zucas. Um apelido carinhoso que mostra que, apesar da distância, existe identificação. Agora, talvez o jeito mais direto de sentir tudo isso seja pela comida. O funge está em praticamente toda a casa. É feito com farinha de mandioca ou de milho, misturada com água quente até virar uma massa firme, parecida com um purê mais grosso. É barato, alimenta bem e combina com quase tudo. Vai com peixe, frango, carne, quiabo ou o que tiver. O mufete é um prato de litoral. Peixe assado com banana da terra, batata doce, feijão no óleo de palma. Tem cheiro de manhã de praia, de brasa acesa, de barco chegando com o pescado do dia. No interior, a galinha fiote é tradição. Uma galinha nova, preparada com temperos fortes, cozida até desmanchar. É comida de ocasião, servida para quem merece respeito. E quando o calor aperta, entra em cena o sumo de muca. Um suco feito do fruto do baobá, com gosto azedinho, textura encorpada e sabor que não se compara com nada que se conhece fora dali. Só que nem todo mundo tem acesso a isso com facilidade. Em Luanda, os preços são altos, o trânsito é caótico e o tempo é curto. Muita gente vive com o orçamento apertado. E boa parte das refeições vem da rua, compradas em marmitas, servidas por mulheres que cozinham na calçada, em fogareiros improvisados, alimentando quem passou o dia todo batalhando e tem só uns trocados no bolso. Número 8. Economia, contrastes e vida nas cidades. A melhor forma de entender este lugar é observar a distância entre o que existe no papel e o que realmente chega às pessoas. No mapa, aparece um país cheio de petróleo, diamantes e minerais valiosos. Mas isso não significa que a vida da população acompanha esse brilho todo. É aí que os contrastes começam a aparecer. A moeda é o Kwanza, nome que vem de um dos grandes rios da região. E basta circular entre a capital e o interior para perceber como o valor dele muda no dia a dia. Tem lugar onde o salário dá para manter as contas e a geladeira cheia o mês inteiro. Tem lugar onde ele some no primeiro carrinho do mercado. Luanda, a capital, é talvez o maior símbolo desse contraste. Ela aparece em listas de cidades mais caras do mundo. Aluguel que bate com cidade europeia, supermercado que cobra como se fosse em dólar, restaurante com preço de outro planeta. Mas ao redor desses prédios modernos, existem bairros de chão batido, ruas sem asfalto e casas improvisadas. E ali, a maioria vive da informalidade. E é por causa dessa desigualdade que aparece uma curiosidade quase inacreditável. Mesmo com a costa extensa e o mar sempre por perto, tem gente que nasceu e cresceu vendo o oceano sem nunca ter colocado o pé dentro. Isso porque muitas praias são poluídas, cheias de lixo e esgoto. Já as limpas ficam longe, com acesso difícil e caro. No fim, o mar está ali, mas só para quem pode pagar. Ainda assim, a cidade não para. Os mercados de rua funcionam do amanhecer até a noite. Tem quem venda fruta, quem prepare marmita na calçada, quem trabalhe em 3 bicos, quem conserte motor no próprio quintal. É a criatividade virando ferramenta de sobrevivência. De um lado, a riqueza que sustenta a economia. Do outro, milhões de pessoas vivendo num ritmo completamente diferente. Essa é a Angola real. A que enfrenta dificuldade, mas segue funcionando do jeito que dá. E por hoje ficamos por aqui. Mas e aí, qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? Conta pra gente nos comentários. E se você curtiu o vídeo, já deixa seu like e se inscreve aqui no Belo Mundo. A gente se vê no próximo destino.